Começamos esta live que promete muito, hein? Todo mundo no ar então, tudo ok, tudo para começar. Estamos aqui iniciando a primeira live do Lab Fotografia. Essa live tem o objetivo de ajudar quem é iniciante no universo da fotografia, justamente a dar os primeiros passos, justamente a fazer essa entrada no universo da fotografia, seja com o seu próprio celular, seja com uma câmera digital, uma DSLR ou uma SLR, ok? A gente hoje vai falar aqui de algumas questões, mas eu não sei se vai dar tempo para falar de tudo. Ao longo dessa semana que a gente ficou divulgando a live, a gente teve algumas perguntas. E assim, a gente vai iniciar, né, claro, falando um pouquinho do curso em si, mas a gente vai, obviamente, direcionar para essas perguntas de inscritos, que são perguntas extremamente importantes para nós, ok? Já já a gente inicia de forma completa, então vamos dar um tempinho só para as pessoas chegarem, porque a gente tá com tudo em cima. Eu sou o Kleiner Caverna, sou professor de arte, de fotografia, de história da arte, de cinema, e a minha proposta hoje aqui com você é falar um pouquinho de fotografia em específico, mas, obviamente, ligando a fotografia com todas essas áreas, né? Ligando a fotografia com história da arte, com o cinema, né? Com as questões técnicas que envolvem a fotografia, obviamente, com questões que são ligadas aos passos que os iniciantes devem dar nesse começo, né? Por isso, a gente selecionou algumas pessoas durante essa semana para que elas enviassem perguntas para a gente, né? Aqui, de cara, você está vendo o nosso site, tá certo? O nosso site, que é um site que vai levar você para o principal curso hoje de fotografia para iniciantes. Nesse curso, você vai ter todo um acompanhamento, né? Vou estar juntíssimo com você. Acho que esse é o grande diferencial de ter um professor do seu lado, tá certo? Você pode entrar nesse site que eu vou deixar na descrição dessa live também. Vou colocar ele agora no nosso chat, beleza? Dá uma olhadinha aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Pronto. Acho que foi. Dá uma olhada aí, se você consegue ter acesso. Aqui estão os módulos, você pode ver por dentro tudo o que está acontecendo nesse curso. Então, se você abrir aqui, ó, você vai entender o que está disponível no módulo 1. Você pode ver o que está disponível no módulo 2. Você pode ver o que está disponível no módulo 3 e assim por diante, né? O módulo 4 é muito importante porque faz essa ligação com cinema, história da arte e até com o início, né, da fotografia em si. O módulo 1, ele fala sobre uma visão geral do seu celular e das câmeras digitais também. O módulo 2, ele trabalha, é um módulo um pouco mais teórico, um módulo um pouco mais nerd. Ele trabalha muito com a questão dos arquivos e dos formatos, você vai entender tudo sobre isso. Muita gente não fala sobre isso. O módulo 3 vai entrar de cara nas DSLR, mas de cara mesmo, certo? Você vai entender tudo sobre as câmeras DSLR, SLR, enfim, o triângulo da fotografia. O módulo 4 eu já expliquei para você. O módulo 5, olha só, sobre iluminação. Você vai trabalhar um pouquinho, você vai entender um pouquinho mais sobre a iluminação na sua casa, né, com janela, com luminária, mas também com equipamento
equipamentos como spots de luz, refletores, rebatedores, enfim, para que você pratique e para que você faça uma foto cada vez melhor. Agora, o módulo 6 é um módulo de luxo, que está crescendo ainda. O módulo 6, ele vai falar, ele só tem o videocast, né? E ele fala sobre a edição em aplicativos. Aplicativos, quando a gente fala aplicativos, a gente está se referindo mais ao celular, né, ao smartphone, seja Android ou iPhone, certo? Mas também a gente não esquece dos softwares. Softwares livres, aplicativos livres, gratuitos, mas também softwares profissionais e aplicativos que têm, evidentemente, o módulo Pro, né? O modo Pro, ou seja, um modo que você pode comprar, né? Até o modo gratuito de muitos aplicativos e softwares vão até um ponto, mas a partir do momento que você faz a compra, evidentemente que libera muitos recursos para você. Nesse módulo aqui, ainda vai entrar, e a gente vai falar disso hoje, um item 3, que é um item muito importante hoje, que são as inteligências artificiais no mundo da fotografia. A gente está preparando ele para você, e quem já tem o curso, veja só, vai receber ele gratuito, até porque esse curso tem 2, você não está louco, são 2 anos que você pode cursar esse curso. E como nós aqui, como nós somos iniciantes, você aí no universo da fotografia e eu aqui no universo dos cursos online, porque já há 20 anos trabalho com cursos presenciais, nós, como estamos começando, você vai ter uma mentoria do meu lado, juntinho comigo, gratuita. É isso que você está ouvindo. Você vai ter a oportunidade de falar com o seu professor, coisa que em qualquer outro curso você não tem, evidentemente, né? Você não fala diretamente com a pessoa que está dando o curso para você, você fala com assistentes, você fala com IA, certo? Aqui não. Você vai falar comigo, porque eu sou professor, né? Essa é uma das características, um dos bônus que esse curso tem, além, evidentemente, de ter prática. Olha só, prática em todas as aulas. Você vai ter exercícios práticos. Você vai ter exercícios práticos em todas as aulas. E além disso, você vai ter um resumo, um PDF com mapa mental. Você vai ter um resumo, um PDF em mapa mental de todas as aulas, né? Você vai ter também, ao final de cada módulo, ó, a gente pode ver aqui, ó, um videocast, que é o modo mais informal de você aprender. Todos os módulos, você vai ter aí para você esse videocast que vai fazer com que você entenda de uma forma mais informal, de uma forma mais tranquila, o universo da fotografia. Ok? Bom, dito isso, o que eu preciso falar mais aqui, né? Olha só, nesse próprio site, você pode ter aqui uma degustação sobre um dos módulos, que é o módulo 3, é o módulo para câmeras digitais DSLR, SLR. Essa é a carinha, ó, e essa é uma degustação para você entender como que são as nossas aulas, né? Essas são aulas formais, onde você vai ter o conteúdo formal, e depois você tem aulas, como eu já falei para você aqui, que são videocasts, aulas mais informais. E eu vou, ao decorrer desse curso, te mostrando aqui um pouquinho mais sobre esses videocasts, essas aulinhas informais. Veja como está tudo muito bem organizado, muito bem estruturado, para você entender com imagens precisas, né? Com animações precisas, tudo que você tem que saber sobre fotografia para iniciantes. A gente tem um cuidado aqui no Lab Fotografia muito importante, muito assim, muito focado, né, no iniciante. Ele precisa entender, né, a nossa pedagogia aqui.
ou seja, eu sou professor há mais de 20 anos e sei que a pedagogia é algo muito importante. A minha forma de dar aula, né? É muito importante para você entender o processo. Às vezes, esse tipo de aula é muito legal para você. Fica uma aula formal, uma aula importante, você vai percebendo os pontos, mas às vezes o videocast é uma aula também que vai te atrair mais, né? Que vai te puxar mais para o conteúdo. Às vezes o seu hiperfoco está numa aula formal, numa aula explicativa. Às vezes o seu hiperfoco estará numa aula menos formal, mais informal. Olha só, aqui é um outro material. Opa! Aqui é um outro material para você degustar. Olha só, é uma das aulas, né? Não é o módulo inteiro. Aqui é um dos módulos, nesse caso aqui, o módulo 4. Dá uma olhada aí sobre cinema, né? O módulo que vai falar de cinema e história da arte, composição, tá certo? Para melhorar o seu olhar. Beleza? É isso então. Aqui estão os bônus importantíssimos para esse momento, né? Assessoria direta é o primeiro bônus, tá certo? A gente considera aqui que é o mais importante. Então, nesse nosso primeiro ano, né? Que está se iniciando, né? A gente vai até 2026, então, com essa promoção, tá certo? Você vai ter uma mentoria gratuita, ou seja, você vai poder falar comigo de forma direta. Você não vai falar com um assessor, você não vai falar com um atendente, você não vai falar com IA, você vai falar comigo diretamente. Ó, o segundo bônus, workshops presenciais, sim, vão poder acontecer, eles vão poder acontecer ao longo do ano. Tá certo? A gente vai poder falar, se encontrar e, assim, o mais importante desse momento é a troca de informação. É você, muitas vezes, me mostrar o seu equipamento, eu entender o seu equipamento e mostrar para você o que você pode fazer nele, né? A mentoria personalizada, claro, ela é um plus, ela é um algo mais, né? Que aí eu vou estar só com você, tá certo? Bônus 4, ó. Todos os módulos com resumo, com PDF e com mapa mental. Além, certo? Além dos videocasts que eu já tô falando para você, que a gente incluiu no curso. Ó, o bônus 5, um módulo específico e atualizado sobre inteligência artificial, que está saindo, está ficando prontinho para ir para você com aulas sobre, né, essas novas tendências na fotografia. Um bônus número 6 é o modelo completo, como a gente já falou, de edição em aplicativos e softwares. E, finalmente, o bônus número 7, né? Todos os módulos com videocast, todos os módulos, tá certo? São duas linguagens, duas pedagogias diferentes. Como eu falei já, você pode estar acostumado com aulas formais e elas te trazerem tudo o que você precisa, mas também você pode estar mais livre, mais acessível, né? O seu hiperfoco pode estar mais direcionado aos videocasts, que eu depois mostro para você a linguagem, mas que são muito parecidos com o que a gente está fazendo aqui, né? Olha só, tudo isso... Tá certo? Tudo isso. Como se não bastasse isso tudo, que você vai ter contato comigo, módulos com 2 tipos de linguagens, né, de pedagogias, PDFs, mapas mentais, aula que você pode assistir onde e como você quiser, né? Você vai ter 2 anos, e não vai ter um só, vai ter 2 anos para você realizar o curso. Eu acho isso fundamental, né? Não que um ano seja pouco, não é, né? O curso tem mais ou menos aí 12 horas, se a gente somar se a gente somar todas as aulas, né? Mais ou menos 12 horas de aulas, é quase uma pós, né? E só que
o nosso dia a dia, ele é extremamente agitado, ele é extremamente corrido. A gente luta, e eu sei muito bem disso, a gente luta para ter tempo livre, né? Essa luta para ter tempo livre, muitas vezes traz pra gente essa defasagem, né? A gente olha para um curso que a gente comprou e de repente a gente fala, caramba, não vou conseguir terminar esse curso esse ano, vou ter que comprar de novo o curso? Cara, aqui você não precisa. Aqui você tem 2 anos onde você pode fazer esse curso. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais de mim. A garantia de 7 dias. Aqui a gente tem algumas aulinhas para você. Aqui a gente tem algumas aulinhas para que você possa ver ainda mais o curso. Aqui a gente tem o depoimento de algumas pessoas que já fizeram um curso. Tá certo? Agora, eu não vou me perder, eu não vou demorar mais e vou já te falar a promoção imperdível. Dá uma olhada nisso. Você não vai, né? Você não consegue ir para outro lugar sem ter esse preço. Eu acho que você não vai sair daqui, né, sem ter esse preço, sem conseguir perceber que esse é o melhor curso para iniciantes na fotografia e, ao mesmo tempo, o que está numa altíssima promoção. O preço dele é R$ 197, que eu já considero que é um preço muito baixo, mas agora, nesse momento que nós estamos, né, nesse nosso primeiro ano, tá certo? R$ 59,90. O que você faz com R$ 60, né? Você chama um iFood um dia, né? Você chama um iFood para você jantar, para você almoçar e fim. Aqui você vai ter 2 anos. Se você fizer a conta, né? 365 vezes 2, dividido aí por tudo isso, por 2 anos. Cara, não dá centavos, certo? Dá centavos pra você, beleza? Promoção, então entra, acessa, compra esse curso, porque eu te garanto que você não vai se arrepender. É o melhor curso para iniciantes que eu conheço e eu já fiz experiência com todos que você possa imaginar. Vamos para a aula, então? Bom, vamos para a aula agora. Eu acho muito importante a gente começar essa live já, né? A gente tem aí 27 minutos dessa apresentação. Vamos começar agora, então. A gente vai trazer algumas perguntas, mas antes vou falar um pouquinho de mim, tá certo? Eu sou professor de arte, atuo há mais de 20 anos na área, né? Em escolas, instituições, aqui estão algumas. Tenho projetos particulares, né, com a minha empresa, que trabalha, cara, desde casamento, aniversário, até o audiovisual, né? Então você pode ver alguns videoclipes que nós já fizemos, teasers para restaurantes, né? Festivais que a gente já cobriu, tá certo? Até passar por canais que a gente fez um rebranding do canal. E é claro, assim, um dos produtos mais interessantes são os cursos que a gente dá em empresas, ok? Vamos lá então agora para a aula agora, certo? Agora. Então é o seguinte, a Marina, ela tem 28 anos, ela é arquiteta e ela mandou pra gente a seguinte questão. O que realmente eu quero mostrar? Ela se perguntando, né? E quando a gente foi conversando pelo WhatsApp, eu consegui tirar algumas questões importantes para ela aí, ó. Eu segurando o meu celular diante do vão central de um prédio antigo em reforma, eu vou lembrar que ela é arquiteta. Não sei se eu fotografo a estrutura, a luz, né? Se eu conto a história da poeira entrando, um operário solitário no canto, o enquadramento é uma indecisão. Essa é a pergunta da Marina e a gente vai levar a pergunta dela agora para
para uma resposta mais ampla, né? Para eu conseguir falar também com você que está aí desse outro lado, ok? Então, vamos dar uma olhadinha, porque a pergunta dela envolve uma porção de coisas, né? Imagine essa pessoa que está querendo mostrar o trabalho dela, ela é arquiteta, né? E, de fato, ela não entende muito bem como ela pode fazer isso. Isso é bastante importante, né? Isso é bastante importante. E mais duas perguntas que se direcionam também para que a gente entenda um pouquinho mais a pergunta da própria Marina, que é a pergunta 3, que está na sequência, e a pergunta 7. Então eu já embolei aqui, já misturei, né, essas três perguntas para que a gente entendesse um pouquinho mais e a gente conseguisse entrar nos contextos que a gente precisa. Dá uma olhada aqui então na pergunta 3, ó. Por que minhas fotos dentro de casa ficam tão ruins? É a Fernanda, 22 anos, estudante de gastronomia. Ela está perguntando isso pra gente. Por que as fotos dela não chamam interesse, né? Não tem interesse, né? Então, na nossa conversa, de novo, eu retirei esse texto aqui, ó. Tento fotografar um bolo que acabei de fazer na bancada da cozinha e a foto no celular fica amarelada, cheia de sombras, escura e sem detalhes. Essa é a pergunta da Fernanda. Temos mais uma perguntinha aqui, que é da Isabela. Ela é uma influenciadora digital, tem 19 anos e a pergunta dela é: todo mundo tira fotos melhores que as minhas. O que falta, né? O que falta pra mim? Então, vamos falar um pouquinho no geral. Eu vou começar de novo pela Marina, certo? E vou te mostrar uma coisinha importante aqui, ó. Aqui, a gente vai para um link interessantíssimo, que é um link, assim, óbvio que a gente procura fotos, a gente procura as nossas experiências para falar para outra pessoa, né? Então, veja só. Eu aqui estava diante de uma arquitetura, inclusive um pouco parecida com o que a nossa aluna está falando, né? Aqui, essa é a igreja de Maria Madalena, na França, em Paris mesmo. Fica lá, é interessantíssimo isso, né? Eles têm um templo, certo? Para Maria Madalena. Tá certo? Você vai ver daqui a pouquinho fotos de dentro desse lugar. Mas, assim, quando eu penso nas dúvidas que foram lançadas pra gente agora, eu penso no seguinte: o fotógrafo, quando se for iniciante ou não, ele precisa se deslumbrar. Ele precisa, quando ele se deparar com alguma coisa, seja um animalzinho pequeno, uma formiga, seja um prédio como esse, que vocês estão vendo o tamanho, a dimensão desse prédio, ele precisa se deslumbrar com a coisa. O que significa isso? Significa que ele tem que se interessar a ponto de se surpreender, né? Cara, você já viu um templo desse? Em foto, você possivelmente já viu um templo desse nas suas viagens, né? E aí você se depara com um templo desse de Maria Madalena e, de repente, o seu interesse cai, né? Porque você já viu algo parecido, seja em foto, seja em pesquisa na internet, né? Seja procurando uma viagem, você já viu essa imagem. Mas caramba, estar presente com um lugar como esse é muito importante, né? Então o que você faz? O que? Primeira coisa, divide esse templo em partes. Começa a perceber que o templo, que esse local tem partes. Aqui, por exemplo, ó, nessas fotos, caramba, eu tô dividindo justamente isso. Eu tô dividindo parte a parte, inclusive para poder fazer uma montagem depois, enfim. Tô dividindo esse templo, tá certo? Ó, eu tô pegando cada partezinha dele e tentando entender essas partes. Então, sim, Marina, você vai parar ali, você vai parar na construção que você tiver, na arquitetura que você curtiu, você vai parar
e você vai dar um tempo para você. A gente acaba sendo tão ansioso, né, que a gente não consegue perceber que quando a gente está numa viagem, é aí que a gente tem tempo livre. É aí que você tem que entender que você tem um tempo livre. Ah, mas eu tô com muitas pessoas, as pessoas estão esperando. Cara, deixa as pessoas esperando um minutinho, né? Faz você as suas fotos, né? Obviamente, se você não puder, né? Não você tá num conjunto ali de pessoas que eles estão andando, e, enfim, você não pode ficar para trás, é uma outra coisa. Agora, se você pode, se não é a sua consciência que está te falando isso, para um pouquinho e divide. Olha só essa perspectiva. É uma pena que, obviamente é uma pena, né, que o templo fica na frente de uma rua, tá certo? Onde passam muitos carros. E aí a gente não consegue falar pro trânsito parar. Você não vai poder fazer isso e nem se arriscar a esse ponto, né? Nesse caso aqui, uma lente grande angular pode ajudar você. Olha aí, ó, uma lente chamada olho de peixe, uma lente mais arredondada, tá certo? Ela pode ajudar você para que, vamos dizer assim, você pode atravessar a rua e com uma lente grande angular fotografar o prédio, basicamente ter a mesma experiência que eu estou tendo aqui. Você está percebendo aqui que eu estou do outro lado da rua, né? Mas aqui a gente está mostrando uma perspectiva. Olha como as linhas do prédio te levam para um ponto fora da foto, né? É isso que a gente está falando, perspectiva. Olha aí a história da arte influenciando esse momento, né? A nossa visão. Pega aí o detalhe, ó. Pega aí o detalhe. Repara que eu fiz uma foto o mais aproximada possível, tentando manter a estrutura dentro do enquadramento, mas também fiz uma foto mais de longe, ó, onde a gente pode ver inclusive o adro, né, que é essa parte de entrada, essa escadaria, tá certo? As colunas incríveis. Até essa parte onde existem os andaimes, né? Agora, nota isso, ó. Entrou no lugar, se acalma, certo? Deixa a câmera um pouquinho de lado, beleza? Essa é a minha dica pra você. Deixa a câmera um pouquinho de lado, beleza? E começa a olhar ao redor. Não anda, não. Não anda não, ou no máximo vai até o centro da arquitetura. Geralmente uma arquitetura dessa tem uma abóboda, né? Tem uma área tem uma área redonda marcando o centro do lugar, ou o transepto, né? Que é uma parte central de onde os padres fazem geralmente a missa, né? Imagina uma missa na Catedral de Maria Madalena. Deve ser incrível, né? Você vai ver aqui até porque eu estou dizendo isso. Beleza? Então, certo? Descansa um pouquinho a câmera, vai até o centro do lugar ou para onde você estiver e começa a observar. O fotógrafo precisa aprender a observar. Certo? O fotógrafo iniciante, o fotógrafo profissional, o fotógrafo que faz festa, que faz casamento, isso é uma necessidade. A gente tem que aprender a observar. E óbvio que você vai achar coisas fantásticas, como por exemplo, e aqui fica difícil fazer a foto e ela ficar completamente iluminada, né? Para você aí que está assistindo isso, que está vendo isso, tá um pouquinho mais escura. Mas por quê? Porque aqui, ó, tem um órgão, cara. Isso mesmo que você ouviu. É um órgão, daqueles órgãos de igreja, sabe? Cara, fantástico, fantástico. A gente ouviu esse órgão no dia e é fantástico a presença, o volume. Olha essa centralidade, né? Se tem uma coisa que pode ajudar você, é o estudo da história da arte. A história da arte te traz, por exemplo, nesse caso, um milênio de imagens onde o poder delas está, na maioria das vezes, evidentemente, na centralidade. Então, olha o que eu consegui fazer aqui, né?
Isso justamente porque não havia missa, justamente porque não havia quase ninguém ali, só haviam turistas mesmo tentando ver a igreja, porque ela estava aberta, né? Então, dá uma olhadinha. Me localizei, me pontuei ali nesse caminho central, nesse corredor central, e tirei uma fotografia aqui seminal, né? Uma fotografia importantíssima que mostra as colunas laterais, que mostra as pessoas, que mostra as cadeiras, que mostra a altura do lugar, né? Veja a abóboda, como eu falei para vocês aqui, e a entrada de luz dessa abóboda, né? Justamente muito se assemelha muito com uma abóboda romana, tá certo? Olha só, ou abóbadas do próprio Renascimento, né? Dá uma olhadinha aqui, que agora a gente começou a chegar mais próximo, ó. Uma foto mais verticalizada. Você tá percebendo? Então, esse tipo de coisa é importante pro fotógrafo. Olha a saída, o lado oposto, né? Ninguém tá olhando justamente para as costas e o fotógrafo vai olhar. Você, a partir de agora, vai olhar. Mas peraí. Peraí. No meio de tudo eu vou me virar. Não, claro, se tiver coisa acontecendo, meu querido, minha querida, manda ver, vai descarregando o seu filme ali com muito cuidado, porque às vezes, né, 16 GB, 32 GB não é o suficiente, principalmente, lembra do módulo 2, hein? Lembra do módulo 2 lá. Arquivos RAW, por exemplo, ou DNG no seu celular, né? RAW nas câmeras profissionais e semiprofissionais ou DNG nos celulares. São arquivos mais pesados, né? Se você está fotografando com esse tipo de imagem, né, e nas câmeras e nos celulares, você tem a opção também para que ele crie as duas imagens ao mesmo tempo. Sim, você tem um disparo ali e ele cria uma RAW e uma JPEG ao mesmo tempo e grava no cartão, né? Então, se está acontecendo alguma coisa ali, manda ver, vai disparando o seu filme com muita parcimônia, com muito cuidado, com muita tranquilidade, para não encher o cartão. Ou leva 2 cartões, ou leva um lugar para você descarregar o cartão, né? Enfim, você tem que ter aí recursos, uma viagem de 20 dias, por exemplo, você teve 22 dias, você precisa desses recursos, né? Nesse caso aqui eu levei vários cartões. Olha isso, né? Repara que essa iluminação aqui, ó, ela é amarelada. E aqui tô só te mostrando foto original, hein? Não tem nenhum tratamento aqui, beleza? Aqui, você se aproximando, a câmera já começou a entender de forma diferente. Eu percebi isso e regulei, né, a câmera no Kelvin. Eu gosto muito de usar esse tipo de recurso, onde eu posso ter uma fotografia mais azulada ou mais amarelada e por aí vai, né? No caso, nas câmeras profissionais ou em muitas câmeras hoje em dia, você tem a opção do Kelvin, do casinho. Isso no curso você vai entender sem sombra de dúvida. Beleza? Essa foi a resposta, ou parte dela, para Marina. Beleza? A perguntinha 3 e a perguntinha 7 também são perguntas muito interessantes, né? Vamos aqui para a pergunta da Fernanda, que tira foto dentro de casa e não sabe muito bem como que ela pode melhorar a sua foto. Vamos dar para a Fernanda uma resposta? Olha só, isso aqui é o que você vai receber, é o que você vai receber, tá certo? Deixa eu apresentar aqui a tela para ficar um pouquinho maior para a gente poder ver. E aqui no módulo 3, a gente vai falar um pouquinho sobre justamente, aliás, no módulo 5, tá bom? Aqui no módulo 5, a gente vai falar justamente sobre iluminação. Cara, iluminação natural e iluminação de estúdio, hein? As duas coisas você vai entender. Então veja, essa foto aqui não é dentro de casa, você está percebendo, mas é uma foto usando o sol. Veja que o sol não está exatamente atrás da pessoa, o que deixaria essa pessoa mais escura ainda, mas ela está no ombro, como que entrando
entrando nele, né? A gente pode, então, aqui falar de uma forma mais poética sobre essa imagem. A leitura dessa imagem, ela necessariamente é mais poética. E, cara, estamos falando aqui de um contraluz, né? De uma luz que está contra o fotógrafo. Beleza? O cara pode estar de frente, viu? Não é uma relação com o objeto da fotografia, mas em relação ao fotógrafo. O contraluz é esse tipo de luz que, deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Ah lá, ó. Cara, você pode fazer isso com uma vela. Olha só, essa é uma foto em casa. Essa é uma foto em casa. Essa é uma foto em casa, né? Uma foto que nós apagamos as luzes, colocamos algumas velas. Minha esposa gosta muito desse clima, né? E olha só, uma fotografia muito legal, simplesmente com algumas, não tem uma só não, hein? São algumas velas, ok? Para que a câmera também possa... para que você não precise usar na câmera um ISO muito alto. Um ISO muito alto vai fazer com que a sua câmera, ou melhor, a sua foto, fique muito granulada. Eu vou te mostrar isso já já. E no curso você vai entender, assim, rapidamente, facilmente, do que a gente está falando aqui, ó. Aqui já é um músico num vão, né? Ele tá mais ou menos embaixo de uma ponte, tá certo? Essa é uma foto que eu tirei na Holanda. Cara, fantástico. Eram vários músicos, inclusive de orquestras. Então, eles iam para debaixo da ponte para fazer ali a apresentação. É incrível. E aqui eu quis pegar uma, vamos dizer assim, uma contraluz, né? E eu quero que você repare bem que eu regulei, né, toda a câmera para que essa pessoa ficasse completamente escura ou mais entre a escuridão e a penumbra, né? A escuridão total e a penumbra. Então a gente tem aqui, ó, uma escuridão e a penumbra, e a gente tem aqui a luz entrando, não é o sol entrando, é a luz entrando pelo vão da ponte, né? Que está, evidentemente, do lado oposto, iluminando a pessoa. Se essa foto fosse feita do lado oposto, a gente vai ver uma foto assim, ele estaria completamente iluminado. Então, eu escolhi o meu ponto de vista. Eu estou escolhendo o meu ponto de vista. Estou usando, né, o lugar, certo? A arquitetura do lugar como fonte de luz. Beleza? Repara que ele está delineado, né? Olha só como ele está delineado. E esse é o objetivo da contraluz. Beleza? Aqui tem outros exemplos em estúdio, uma manhã em Portugal, olha só. Mas o que eu quero te mostrar mesmo são as luzes dentro de casa, né? Vamos dar uma olhadinha nisso? E olha quantas fotos legais, né? Você pode fazer aqui em shows, beleza? Vamos dar uma olhadinha. Eu separei aqui algumas fotos para dentro de casa. Olha só, olha que incrível isso. Essa foto aqui, ela revela para você o que essa foto aqui é, né? Repara que é o mesmo momento, né? A minha maravilhosa esposa, que também chama Fernanda, um beijinho, Fer, te amo muito, tá aqui com um livro nas mãos, ó, é o mesmo momento. Essa foto fica interessantíssima porque tem uma escultura e tem essa janela aqui entrando, ó, justamente por onde está entrando a luz. Agora, nota que não é só a janela que tem luz entrando, depois a gente vai ver isso, ok? Essa é uma foto, ó, essa foto aqui, deixa eu usar aqui um recurso legal que a gente tem, essa foto aqui, ó, já é de um outro ângulo. E observa como esse outro ângulo me dá uma outra sensação, né? Aqui eu tenho quase que um contraluz, né? Quase que um contraluz. Aqui eu tenho uma parede, certo? Que vai delinear o meu objeto, que está iluminado por uma luz que está vindo nessa direção aqui, ó. Olha a direção da luz aqui, né? Mesma coisa a escultura. Olha como a escultura também está nesse contraluz. Agora, essa foto não tem mais uma contraluz, tem uma luz lateral que está vindo da esquerda para a direita. Olha como o rosto dela à direita, né, o lado direito, na nossa visão aqui,
o lado direito do rosto dela está iluminado parcialmente com áreas de luz e a parte esquerda está completamente iluminada, né? Olha um outro exemplo dentro de casa. Dá uma olhada nisso, ó. Foto linda, sorriso lindo, né? E é muito importante, eu tô lembrando aqui de uma outra pergunta já, se eu não me engano é do Antônio, que tem 50 a mais, como fazer para a foto ficar bonita, né? Para a pessoa sorrir. Tudo tem a ver com o clima, né? Que você mesmo, fotógrafo, vai criar. Tá certo? Não é hora de falar disso agora, desse clima que o fotógrafo cria, mas dá uma olhada nisso então, ó. Veja aqui que a gente tem um clima muito legal, muito interessante, mas ao mesmo tempo duas janelas, né? Repara que essa minha janela aqui é incrível, ela tem pequenas aberturazinhas por onde a luz tá entrando. Só que essas pequenas aberturas, elas são de bambuzinho, né? Esse bambu é amarelado, então a luz entra com uma intensidade diferente, ela diminui a intensidade, a gente chama de difusão, né? E por essa janela aqui, praticamente não vai existir nenhum obstáculo para essa luz. Ela vai entrar direta e muito mais forte, né? Então repara que aqui nessa parede aqui, ó, essa foto você já entendeu que é o oposto dessa, né? É do outro lado. Então veja que eu tive que me posicionar quase sentado, eu sentei praticamente, ou eu agachei para fazer essa foto, beleza? E, né, me posicionei de uma forma muito legal para tirar essa foto. Então veja que nessa foto aqui, eu só consegui com que duas cachorrinhas ficassem, né? Pensa como se fosse uma cliente, né? Duas cachorrinhas estão aqui na foto. E aqui você está percebendo que são três, cara. São três. E nessas três, olha o que a gente conseguiu fazer aqui, ó. Uma foto bonita, né? Uma foto com um sorriso leve, né? Uma luz leve também entrando. Repara que a luz forte está aqui, ficou aqui nessa parede, né? E as três cachorrinhas em perspectiva, né? Você tem uma mais à frente, desfocada, e o foco principal está aqui na ideia principal da fotografia. Deixa eu ver se tem mais uma aqui para a gente ver. Olha que incrível. Dentro de casa. Então, assim, como é que ela chama? Ela chama Fernanda. Fernanda, eu não tenho exatamente a foto a foto gastronômica para te mostrar, né? Mas mas a resposta que eu posso dar para você é que você precisa usar os recursos que você tem. Sejam velas, sejam luminárias, sejam janelas. E, no caso das janelas, né, claro, numa luminária você pode controlar a iluminação como? Tirando o todo dela, né, aquela área de pano dela, enfim, deixando exposta a lâmpada, é uma forma de controlar. Comprando lâmpadas mais fracas e mais fortes, é uma outra forma de você controlar, né? Mas numa janela também existem formas para você controlar, né? Você pode, claro, fazer uma análise da sua casa, né? Em que momento do dia, olha para onde o fotógrafo pensa, né? Para onde o fotógrafo vai, em que momento do dia aquela janela tá com luz, né? A janela vai, se é dia, vai entrar luz pela janela de qualquer forma, esteja o sol naquela posição ou não. Beleza? Mas é evidente que se o sol está diretamente naquela janela, vai entrar muito mais luz, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma porta aqui à esquerda, certo? Uma porta e uma janela quase na frente da minha esposa, da Fernanda. Então, ela deu para mim uma fotografia muito importante, esse ambiente, né? Ainda mais que eu tenho um ambiente aqui que tem uma cor interessante, né? Eu só faria uma ajeitadinha aqui para que a linha vertical ficasse retinha, né? Como você vê nessa foto aqui, ó. Nessa foto aqui, que não foi no mesmo dia, eu tenho um rebatedor no chão. O que é um rebatedor? Pode ser
por exemplo, o sol está entrando, então, aqui é o nosso quarto, né? Então a gente tem uma cama ali. Então o sol estava entrando e batendo na cama. Um rebatedor pode ser, por exemplo, um lençol branco, uma toalha branca. Ou pode ser, evidentemente, se você quiser ainda mais, né? Um papel alumínio branco, tá certo? Os rebatedores são essas figurinhas aqui, ó. Isso aqui é um rebatedor, né? Eu estou no Mercado Livre, tá certo? E caramba, tem rebatedores de todos os preços, ó. 5, né? Rebatedores por 50 reais, né? Rebatedores maiores por 115, né? A luz bate, assim, a luz bate em alguns deles, vamos colocar, por exemplo, esse aqui um pouquinho maior, né? A luz bate nesse prateado e ela vai com muita intensidade branca. A luz bate no dourado, ela vai com muita intensidade, ela reflete com muita intensidade dourada. Mas, quando a luz bate no preto, para que serve um rebatedor preto? Ó, tudo isso está no curso, hein? Tudo isso está no curso Lab Fotografia. Bateu no preto, o preto é como se enxugasse, é como se sugasse toda a luz. Então, se o seu ambiente tem um excesso de luz ou você está tentando corrigir uma luzinha que está entrando a mais, você pode usar um rebatedor preto colocado num ponto essencial, e aí, claro, você vai ter que entender, você vai ter que usar, testar ele em vários pontos, né? Você vai conseguir diminuir um pouquinho da luz. E o branco, esse branco aqui, ó, ele é tipo transparente, os dois brancos, né? Um branco não é transparente, ele vai refletir a luz sem essa coisa prateada, né? Esse prateado fica até muito intenso, parece piscina. Certo? Eu uso muito esse branco aqui porque ele vai uma luz mais suave. Agora, o transparente, você pode colocar ele... eu tenho uma luz aqui, ó. Se eu coloco a mão, olha só como eu tô interferindo a passagem dessa luz azul no meu rosto, né? Olha lá, ó. É mais ou menos isso que esse rebatedor branco faz. Ele vai atenuar, ele vai servir como um difusor, né? Então ele vai amaciar, ele vai deixar mais leve, né? Ele vai atenuar então mesmo essa luz que está entrando. Beleza, Fernanda? Aqui a gente deu para você várias dicas, né? Olha só, contra a luz em casa, né? E aqui, claro, uma formulazinha, uma equaçãozinha que vai para você no curso. Não vou explicar ela agora, porque isso é para você que está fazendo o curso. Beleza? É isso. Vamos para a próxima pergunta, ver se eu consigo responder também aqui, ó. Consigo sim. A pergunta da Isabela, beleza? Que é influenciadora digital, que, cara, precisa entender que... Isabela, o seu olhar é que precisa mudar, né? A sua experiência precisa mudar. Então é óbvio que um curso que traga essa relação, essa intersecção, né? Um curso, então, tem que ser interdisciplinar, certo? Que vai trazer essa intersecção entre fotografia, cinema, fotografia, história da arte, fotografia e história da fotografia. É muito importante. Por exemplo, vou te mostrar uma coisa aqui agora. Deixa eu só me sintonizar aqui, ó. Eu estou no meu HD externo. Estou buscando aqui justamente essa pastinha aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui. Você não vai conseguir ler tudinho, mas eu vou aproximar para você aqui, ó. Mas olha o que eu fiz aqui, ó. Isso é um exercício para você. Pega as suas fotos, né? Monta uma pastinha ali, pastinha do dia tal, pastinha da saída tal, pastinha do lugar tal, enfim. Pega a sua pastinha e dentro da sua pasta, isso é um exercício que relaciona cinema e fotografia. Faz nessa sua pasta subpastas com grande plano geral, plano médio, plano detalhe, plano super detalhe, câmera baixa, câmera alta, plano americano, plano conjunto, câmera subjetiva, e aí você pode até falar um pouquinho, né? Trazer pastinhas que começam a trazer esse universo um pouquinho mais artístico, né? Contraluz, reflexos, efeitos. Aí eu fiz, como eu sou artista, né? Eu tenho essa experiência de trazer a arte
para o meu universo, para minha experiência. Então, ó, simetria, assimetria, né? Retrato, poéticas, beleza? Vamos ver. Agora eu vou reduzir aqui. Vamos ver o que tem dentro de grande plano geral, por exemplo, né? Você já entendeu o que é grande plano geral? Não preciso falar alguma coisa para você entender o que é o grande plano geral? Percebe? No cinema, o grande plano geral é justamente esse momento onde você pega a imensidão, né? Onde você pega tudo, o infinito e além, certo? Ó, olha que foto linda, né? Olha que foto interessante, beleza? Isso é o grande plano. Vai separando essas fotos. Vai separando essas fotos. Depois a gente tem, ó, fotos menores, né? Plano geral. Aqui, inclusive, já tem um foco mais específico. Percebe que o grande plano geral, o foco é muito aberto, né? Você não tem um foco específico, né? Aqui a gente tem já um foco específico. Essa foto, inclusive, aqui, ó, no curso eu mostro ela e eu tiro essas pessoas, né, ao redor do que eu realmente quero, que é o surfista, um surfista adolescente, inclusive, que, cara, olha a posição desse cara, mano. Olha a posição desse carinha, né? Ele tá meio que, no cinema a gente chama de plongé, né? Ele tá meio que como é que eu posso dizer isso, gente? Como se ele estivesse como se eu estivesse em cima dele, por cima dele, né? Como se eu estivesse por cima dele. Então ele está numa posição na prancha que é a mesma posição como se eu estivesse tirando foto de cima para baixo, que seria o plongé, a câmera alta, tá certo? Olha a posição desse cara. Então, com o IA, eu tirei tudo, né? Tirei todo mundo que está em volta dele, para ficar só o nosso objeto. E aí a gente percebe que na foto de verdade ele não está no centro. Então você tem como colocar, perceber isso e tal. Então essas são fotos que são planos gerais. Elas são grandes, elas são amplas, mas não é como grande plano geral, certo? Um plano geral também é uma foto, por exemplo, aquelas de aniversário, né? Onde eu pego todo mundo que está naquele momento, né? Eu não corto nada. Aqui eu cortei um pouquinho as pessoas que estão ao lado, porque não tinha como, né? Mas veja que a roda de capoeira eu peguei ela inteira, tá certo? Ó, aqui, e é interessante, essa foto é interessante porque o foco dela tá justamente, leva o nosso olho, aí tá a narrativa, né? Os pontos de vista, para onde você quer levar o olhar do seu observador, né? Aqui a gente está levando para a plateia. É a plateia que está vendo a nossa foto. Ó, tem gente já falando comigo aqui. Tem gente falando comigo aqui. Ah, tá certo. Tá ótimo. Beleza? Olha só, grande plano geral ou até um plano geral. Repara que não é uma imensidão, né? Um barco nessa distância, numa represa, não tem como ser diferente, né? Repara que, olha só que foto linda essa, né? Plano geral também, todo o seu assunto está enquadrado. Plano geral, todo o seu assunto está enquadrado, né? Eu posso ter plano geral de um copo, tá certo? Plano geral mesmo assim, né? Ok? Plano geral. Repara agora no plano médio, ó. Opa, plano médio. Parte do meu assunto está no detalhe, certo? Parte do meu assunto. Então eu já estou cortando o meu assunto. Eu estou chegando mais próximo ao meu assunto, ok? João, um beijão para você aí, grande professor de matemática. Olha só, parte do meu assunto está sendo mostrado, né? Parte do meu assunto. Ok, pessoal? Até a gente chegar no plano detalhe, certo, galera? Dedo, né? No copo, aquela marquinha da boca do batom no copo, como se fosse isso, né? O detalhe. Então veja, Isabela, que você deve procurar nas suas experiências essa iluminação que eu acabei de falar, mas também esse detalhe
que eu acabei de dizer, né? Então, novamente, a gente volta para a experiência do fotógrafo como observador, né? Observador do cotidiano, observador das coisas, tá certo? Da vida, do mundo, ok? É isso. Ah, cara, mais que isso, só fazendo o curso, né? Esse é o super plano detalhe, né? É o super detalhe, ok? Dá uma olhada nisso tudo, ó. Beleza? Nós estamos chegando ao final dessa live. Eu não vou. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se tem. Aqui tem uma outra coisa importantíssima para eu mostrar para você, cara. Importantíssimo. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui te ajuda mais ainda, né? Em muitos celulares, em muitas câmeras digitais, você tem a regra dos terços. São essas linhazinhas que dividem o seu espaço de enquadramento em terços, né? Eu acabei com minha pesquisa com história da arte, achando outros tipos de enquadramento, né? Outros tipos de composição. Vamos mudar agora para composição, tá certo? Que inclui todo tipo de forma geométrica, tá certo? Todo tipo de forma geométrica. Então repara que quando eu falo de composição, eu acabo tendo uma gama diferente das pessoas comuns, e fazendo o curso também você pode ter essa mesma percepção, o quê? Ampliada das coisas, ok? Nós chegamos agora a... Essa é uma pergunta do Carlos, certo? E aqui a gente vai para o nosso encerramento da live falando o quê? Falando o seguinte, ó. A pergunta dele é a seguinte. Meu celular é suficiente ou isso é apenas desculpa? Caramba, gente, ele está falando então do equipamento, né? Do equipamento. Eu preciso de uma câmera digital? O meu celular tá legal? Só que o Carlos fala aqui, né? Ó, fica olhando uma câmera usada em um anúncio online, beleza? Aqueles anúncios de câmeras usadas que eu também vejo, ok? E tô vendo algumas nesse momento. Enquanto meu celular tem uma tela rachada. Carlos, aí é óbvio, né? Aqui são fotos feitas em IA, viu, gente? Aqui não é o Carlos, ok? Assim como não era a Fernanda, assim como não era a Isabela, beleza? É óbvio, então, Carlos, que uma câmera, né, precisa estar num estado legal de uso, né? Se o seu equipamento ele está com algum problema e para um celular a tela rachada é um problema importante, porque muitas vezes nem o touch vai funcionar, né? E em muitos casos você vai precisar do touch, né? Que seja só para apertar o botão, né? Pode não sair a foto, cara, quando você aperta o botão. Tá certo? Você vai lá, dá um cliquezinho para fazer a sua foto e de repente não sai porque tem um vidrinho ali rachado, né? Isso é importante de você entender. Beleza? Então é óbvio, gente, que o equipamento faz a diferença, né? Um telefone como o Samsung, um iPhone, eles têm recursos que, caramba, podem fazer com que a sua fotografia fique melhor ainda. E, evidentemente, no curso a gente vê isso, não é só o megapixel, cara. Quem compra câmera, né, ou celular, pensando somente no megapixel, na quantidade de pixel que tem a sua foto, tá olhando só para um lado. Esse é um lado importante, claro que é. Hoje em dia, 24 e 26 megapixels em uma foto é o suficiente para qualquer tipo de trabalho profissional. Tá aí a dica, hein? Beleza? Mas, se a sua lente é de plástico, mano, desculpa aí, mas suas fotos não vão ficar legais, né? Se a sua lente tá rachada, pô, pior ainda. Se a sua lente tá suja, caramba, né? Quando a gente faz aula de foto, e a gente faz muitas vezes em empresas, né? E tem muitos alunos, 15, 20 alunos. É difícil com que o aluno não coloque o dedo na lente, mas, caramba, isso vai afetar a sua foto. Você tem que saber disso. Isso vai afetar a sua foto, né? Seja num celular ou numa câmera digital, beleza? Então, assim,
Se você quer dar um passo maior, né? Se o seu celular tá arriscado, tá quebrado, né, tem a telinha rachada, eu acho melhor você fazer um investimento, né? Essa é a minha, é o meu ponto. Faz um investimento num celular bom, cara, você já tem todo um dispositivo ali perfeitão, ok? Que é tudo que você possa imaginar, né? Internet, telefone, vídeo, foto, redes sociais e tudo mais, né? Você pode editar as suas fotos ali, mandar pra internet, enfim, o celular é fantástico, beleza? Investe num celular bom, né? Eu tenho um Motorola, tá certo? Ele é legal, mas não é o que eu quero ainda, né? Tive Samsung, também não achei tão bom assim. Talvez um Apple seja legal, mas se você quer dar um upgrade mesmo de verdade, uma câmera seria interessante, né? Então aqui, ó, eu te mostro duas câmerazinhas que talvez sejam importantes. Uma câmerazinha que é uma, cara, isso que é um tanque de batalha, beleza? Deixa eu tentar abrir o próprio anúncio dela aqui, ó. Essa, deixa eu ver se vai. Como é que eu vou pro anúncio, gente? Vamos lá, aqui. Vamos ficar por aqui mesmo, ó. Não tem como eu ir pro anúncio dela. Anunciar, compartilhar. Bom, uma câmera 7D, eu vou chegar um pouquinho mais próximo para te mostrar aqui o anúncio, ó. Uma câmera 7D, 5D é uma câmera profissa, beleza? A 7D ainda não é o top dos tops das profissionais, porque ela não tem um sensor. Agora vamos entrar em nerdices, né? Não tem um sensor full frame, que é o maior tamanho de sensor que você pode ter. Ela tem um sensor cropado, que é um sensor cortado, beleza? Um sensor um pouquinho menor. Mas as fotos são fantásticas. Fantásticas. E olha o preço dela, né? Ela vai com uma lente 18-55, vai com bolsa, vai com cartão, né? Vai com tudo. Vai com carregador, vai com bateria, vai com tudo, né? Uma câmera que está em perfeito estado, beleza? Mas ela é uma câmera que já não tem recursos de vídeo tão interessantes assim. Agora, essa outra aqui, ó, essa outra que está um pouquinho mais cara, mas é uma câmera de entrada, né? Das câmeras profissionais, né? Uma Canon SL3 com lente 50mm, né? Uma lente fixa, então ela não tem zoom. Para você que está iniciando é melhor ainda, você não vai se perder no zoom, né? Só tem que dar foco e ela tem o foco automático também para você dar. Ela vai completinha, com bateria, com cartão. As duas vão com bags, com bolsas, tá certo? Aqui atrás de mim estão as bolsas que elas vão. Então, assim, se você quer dar um upgrade para o seu trabalho, caramba, eu acho que uma câmera digital acaba sendo algo extremamente importante para você. Beleza? Gente, tem muito mais perguntas, tem várias outras perguntas aqui. Por exemplo, essa pergunta é fantástica sobre o modo automático e o modo manual. Quem sabe a gente volta na próxima semana para fazer essas outras perguntas, né? Para falar sobre essas outras perguntas e a gente pode comentar sobre esses modos, né? Você tira foto como? Usando o modo automático? Você tira foto como? Já com o modo manual? O modo automático eu não devo usar? O modo manual é muito difícil? E aqui a gente tem uma questão do Roberto que é uma questão muito importante, né? Roberto fala aqui, ó, eu tô no topo de uma montanha, né? Pôr do sol, ali aquela cena magnífica, né? Eu vou tirar foto? Eu vou no automático? E se eu for no manual, eu não tenho tanta habilidade, vou perder o momento. Cara, isso é isso é uma questão seminal, uma questão extremamente importante para o fotógrafo iniciante entender, né? E, cara, no nosso próximo encontro, na nossa próxima live, se Deus quiser, semana que vem, eu vou te falar de uma experiência que eu tive na Universidade Michigan State University. Eu fiz uma pós-graduação online
nessa universidade e um professor americano, fotógrafo profissional, dizendo: olha, não tenha vergonha de usar o automático, ou não tenha vergonha de usar alguns dos modos automáticos da sua câmera. Então, no nosso próximo encontro, a gente vai ver justamente, eu vou te dar uma palhinha aqui, a gente vai ver justamente esses modos que são modos que são mais automáticos das nossas câmeras, né? São modos que, às vezes, um recurso está automático, às vezes 2 recursos estão automáticos, às vezes a câmera inteira está automática, mas evidentemente que o seu objetivo deve ser sempre ir, né? Sempre treinar para ir para o modo manual, beleza? Você tem que saber trabalhar com a sua câmera completamente em modo manual. Nem que você, hoje, como eu, né, use, por exemplo, o ISO em modo automático. O ISO eu gosto, tô adorando a experiência que eu tô tendo de trabalhar com o ISO em modo automático. Deixo o ISO lá automático, não me preocupo com o ISO mais. Isso interfere no quê, Kleiner? Interfere no quê? Ou assim, ó, você tá tirando foto numa fazenda, beleza? E a fazenda tem o curral, e a fazenda tem a casa, né? E de repente tem a parte externa, né? Curral é uma parte fechada também. Então, se você tá tirando foto na casa, você tem um ISO, você tem que regular a sua câmera inteira para aquele lugar. Quando você sai para uma área aberta, você tem que saber que você tem que regular de novo a sua câmera. E muitas vezes as pessoas chamam o fotógrafo porque está acontecendo alguma coisa importantíssima nesse lado, na parte aberta. E aí você perde as primeiras fotos, né? De repente, se tudo tiver manual e você não for, né, esperto, você está perdendo as primeiras fotos. As primeiras fotos vão ficar muito super expostas, ou seja, muito esbranquiçadas. Certo? Beleza? Esse é o nosso próximo assunto da nossa próxima live. Eu queria mandar aqui para você agora um beijão. Queria agradecer muito você que ficou com a gente até esse momento aqui. A gente vai fazer vários cortes para que você tenha essa live cortadinha, com assuntos delicadinhos, pontuais, para você aí na sua casa entender um pouquinho mais. Mas não se esqueça, é aqui? Não, é aqui. Não se esqueça, entra, cadê? Aqui, entra no nosso curso. Dá uma olhada nesse site. Esse site está todinho feito para você. Leia as experiências das pessoas, ok? Veja, você pode ter o seu início na fotografia de uma forma impecável, beleza? Impecável, com 2 anos, com um módulo inteiro para você. Beleza? É isso aí. Agradeço muito você que ficou até esse momento com a gente aqui e a gente vai finalizando por aqui então. Fui!